Meus irmãos, 3 meses eu fiquei sumida aqui, gente, mas olha, foram 3 meses de muitas coisas que aconteceram na minha vida e uma coisa eu posso garantir para vocês, irmãos, é que Deus realiza sonhos. Mas antes, meus irmãos, de entrar nesse tema, que muitas meninas me questionaram, Vanessa, cadê você? Cadê você? Você sumiu. Eu quero agradecer muito vocês pelos 3.000 inscritos aqui no canal. Gente, é uma bênção assim para minha vida ver que há um ano atrás eu tinha 0 inscritos e o Senhor tem trazido pessoas para esse ministério, para essa obra. Muito obrigada pela presença de vocês e sejam bem-vindos a esse canal. E para você que é novo, está chegando agora, peço para você, se inscreva no canal, curta, comenta e compartilhe esse vídeo. Isso vai ajudar muito a essa obra missionária, tá bom, meus irmãos? Gente, antes de eu resumir para vocês o que aconteceu nesse período de tempo, eu quero trazer uma palavra, porque isso norteou a minha vida, gente, nesses últimos meses, que está escrito em Mateus 7, do versículo 7 ao 12, no qual no título diz assim: Jesus incita a orar. Lá vai dizer assim no texto sagrado: pedi e dar-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abri-se-vos-á. Pois todo aquele que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhes dará pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que estás nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem? Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-os vós também a eles, porque esta é a lei dos profetas. Irmãos, por que eu quero trazer aqui essa passagem bíblica na qual o Senhor Jesus nos incita a orar? Porque, irmãos, isso que está sendo resultado da minha vida nesses últimos meses. Há meses, posso dizer anos, eu tenho pedido ao Senhor. Pedido, como ele fala, pedi e dá-se-vos-á, batei e a porta vos será aberta. Eu tenho pedido a Deus tantas coisas, irmãos. E uma das coisas que eu pedi ao Senhor era que eu saísse daquele cubículo onde eu morava. Irmãos, eu morava praticamente numa kitnet. Era um quarto, sala, cozinha e banheiro, uma área de serviço, num corredor, onde minha mãe mora, né? Minha mãe morava em cima, mora ainda em cima, e eu morava embaixo. E eu pedia muito a Deus para que eu saísse daquele lugar. Muito, muito ao Senhor, gente, vocês não têm noção. E ano passado, gente, Deus falou comigo claramente que eu só sairia daquele lugar quando eu fizesse o que ele estava me pedindo, né? Que era me reconciliar com algumas pessoas que frequentam aquele local e a minha vizinha que mora ali. Tem um vídeo aqui no canal no qual eu falo do meu pedido de perdão para essas pessoas. Deus falou claramente comigo: você só sai daí quando você pedir perdão para ciclano e fulano. Enquanto você não fizer isso, você não sai. E, gente, foi uma coisa muito árdua, muito difícil de ser feita, né? Mas por obediência à palavra do Senhor, eu fiz, eu pedi perdão, eu me reconciliei. E menos de um ano depois, o Senhor fez com que eu mudasse de casa. Tem 4 semanas, gente, que eu fiz a minha mudança. Ainda tem um monte de coisa fora do lugar, porque eu saí de um cubículo para uma casa grande, uma casa que tem 3 quartos, uma sala grande, tem até piscina, gente. Deus é tremendamente maravilhoso. Eu falava para Deus: Senhor, meu sonho é ter uma mesa. Meu sonho é ter uma mesa. Hoje eu tenho uma mesa, gente. Uma mesa de 6 lugares. O Senhor é um Deus que realiza sonhos. E foi de uma forma que eu nem esperava, irmãos. Eu não esperava, mas o Senhor fez. E me colocou aqui há aproximadamente 4 semanas.
Tô tendo que comprar tudo novo, porque eu não tinha praticamente móveis, ainda mais para uma casa grande como essa. Eu não tinha. E até nisso o Senhor estava nos preparando, porque Ele nos deu condições de comprar pelo menos o grosso dos móveis aqui para casa. A decoração vai ficar para um momento posterior. Mas, irmãos, eu tô assim, maravilhada com o que Deus tem feito na minha vida, na vida do meu esposo. A mudança da casa foi a coisa mais extraordinária que aconteceu nessas últimas semanas. Porém, meus irmãos, a mudança da minha vida começou lá em março. Eu tinha tanto pedido ao Senhor que o Senhor transformasse a minha vida, a minha casa, o meu casamento. E o que aconteceu nesse meio tempo? Nós fomos convidados, né, para participar do curso Casados para Sempre. E, gente, foi um divisor de águas no meu casamento, o curso Casados para Sempre. Um divisor de águas. Meus irmãos, se hoje eu mudei de casa, o milagre começou ali. Vocês vão entender o porquê. Pois bem, comecei o curso de Casados para Sempre. Nesse meio tempo, meu pai veio para cá, para o Rio de Janeiro, para ele fazer um tratamento no dente, né? Ele precisava ficar na minha casa, que já era um ovo. Ficou cerca de 2 meses ali. Irmãos, ali já começou a minha primeira prova, porque eu não conseguia praticamente gravar vídeos para o YouTube. Meu pai estava sempre lá na sala, assistindo vídeos na televisão, que atrapalhava né? Eu tentar gravar e ficava aparecendo a voz lá no final das coisas que ele assistia. Foi um período de muita prova, muita prova. Paralelo a isso, eu estava fazendo Casados para Sempre. E Deus, meus irmãos, pegou eu e meu esposo ali na curva, sabe? Quando a gente não tem como fugir, foi o que aconteceu com a gente. No meio do curso, os nossos líderes, lembrando, esse curso de Casados para Sempre eu fiz numa outra igreja, que é a Igreja Batista de Irajá, próxima da minha casa. Na igreja que eu estava, não tinha nada dessas coisas, tá? Nada que viesse aperfeiçoar a sua fé com Cristo. E beleza, lá, no meio do curso, os nossos líderes falaram com a gente o seguinte: olha, a gente tem orado muito ao Senhor e Ele tem mostrado vocês dois como próximos líderes do Casados para Sempre. Vocês aceitam o desafio? Não diga que vocês não queiram. Primeiro orem a Deus, pede ao Senhor para capacitar vocês. E meu esposo, que fugia da obra, fugia de qualquer coisa que fosse relacionada à obra de Deus, pela misericórdia do Senhor e graça, e eu não sei o que aconteceu, que ele simplesmente falou: olha, Senhor, eis-me aqui. Se o Senhor quer me usar, eis-me aqui. Porque, meus irmãos, para quem já me acompanha aqui há um tempo, sabe, né, meus irmãos, que eu tenho um forte testemunho na área sentimental e na área financeira. Forte mesmo. E o Senhor sempre manda para nós pessoas precisando de uma orientação nessa área. E o Senhor nos pegou para atuar nesse ministério de casais. E aí, meus irmãos, o que acontece? Aceitamos o desafio. Só que, gente, hoje, olhando todo o cenário, eu vejo que o Senhor estava, para que Ele operasse tantos milagres na nossa vida, Ele ia começar mudando muita coisa de lugar, tirando a gente da zona do conforto. A primeira coisa que o Senhor fez foi nos colocar para trabalhar na obra de Deus. E o Senhor nos fez refletir muito sobre isso, meus irmãos. Que tipo de crente somos nós, que só queremos estar na igreja sendo alimentados? Vai para a igreja todo domingo, quarta, sei lá o que, qual dia da semana, e sai da igreja e ponto. E aí, você faz o que para o Senhor? Você faz o que para a obra de Deus? A palavra do Senhor vai dizer que Jesus, quando estava passeando com os discípulos, ele viu grande multidão e ele se entristeceu porque pareciam ovelhas sem pastores. E nesse momento ele olha para os discípulos e ele fala: vocês estão vendo? A seara é grande, mas faltam os trabalhadores. No imperativo, o Senhor declara: rogai ao Pai para que mande trabalhadores para a minha obra. É algum pedido que o Senhor Jesus tem feito ali? Não, ele deu uma ordem. Rogai ao Pai para que mande trabalhadores para a minha obra.
Porque, meus irmãos, a volta de Cristo está na porta da gente. Nós precisamos entender que o fim dos tempos está aí. O Senhor está às portas, batendo, procurando corações que aceitem a palavra dele, porque ele está voltando. E ele quer salvar o máximo de pessoas possíveis. Porque, irmãos, entendam, o inferno não foi feito para mim nem para você. O inferno foi feito para Satanás e seus demônios, não foi para nós. E o Senhor conta conosco para a obra dele avançar. Eu pedi tanto a Deus transformações da minha vida, a mudança de casa foi só uma delas, irmãos, vocês não têm noção que Deus tem feito na minha vida, mas a primeira coisa que Ele fez para consertar o meu caminho com o Senhor e fazer com que as bênçãos dele se derramassem na minha vida foi nos inserir na obra fisicamente. Há 1 ano atrás o Senhor me inseriu no YouTube. E eu louvo a Deus pelas almas que Ele tem trazido aqui para eu orientar. Mas faltava aqui fisicamente, na minha comunidade, nas pessoas que me cercam, o que eu estou fazendo para elas. E o Senhor mostrou que eu precisava trabalhar. Nesse meio tempo, irmãos, o que o Senhor fez? Tirou a gente da antiga igreja. Meu esposo há 16 anos lá e eu há 11 anos. Tirou. E nos passou para essa igreja batista. Por quê, meus irmãos? Hoje eu entendo. A igreja que eu frequentava, ela não fazia nada disso. O lema dela, ela ia ao culto, se encher da presença de Deus, voltar na quarta-feira, se encher mais ainda, e esse ciclo vicioso para o resto da vida. Não tinha escola bíblica dominical, não tinha ministério de casais, não tinha nada que fizesse com que o cristão se inserisse mais ainda nas coisas do Senhor e viesse avançar. Irmãos, trabalhar para o Senhor destrava bênçãos na sua vida, tá? É mandamento do Senhor, gente. Deus espera que a gente multiplique. Veja a parábola dos talentos. Aquele que não multiplicou o seu 1 talento, o Senhor falou, servo mau e infiel. Não presta. O Senhor espera que a gente dê frutos. Quando a gente dá fruto, Ele poda. Vê, gente, o que o Senhor fala da videira. Tem muitos textos bíblicos no qual o Senhor nos ministra dizendo que Ele conta conosco para a obra dele, irmãos. E o Senhor fez isso comigo. Deus quis me abençoar muito e ao meu esposo, assim como Ele quer abençoar vocês, meus irmãos. Mas nós precisamos também alegrar o coração do Senhor. Nós mudamos para essa outra igreja, tem mais ou menos 1 mês e meio. E, irmãos, vocês não têm noção de quantas coisas eu já participei com meu esposo nessa igreja. Participamos do encontro de casais. Nós estamos agora como líderes em treinamento, já demos a nossa primeira aula no curso. Irmãos, através dos meus testemunhos, pessoas no curso, irmãos, têm destravado coisas que não conseguiam com o Senhor. Eu acabei de falar para vocês no início do vídeo sobre o perdão. A penúltima aula do curso foi sobre o perdão. E tem uma pessoa que ela falou que a vida dela destravou. Depois que ela viu o meu testemunho, né, praticamente. E ela ali, na dinâmica que nós propusemos ali naquele momento, ela conseguiu liberar o perdão. E isso fez com que ela se reconciliasse com o esposo, que já estava mais de 1 ano separado. É para isso que o Senhor conta conosco. Deus não está te dando testemunho para você guardar, meus irmãos. Para você se esconder. Ele quer que você fale. Ele só vai te dar mais testemunhos quando você se colocar à disposição do reino para levar esse testemunho para outras pessoas que precisam ouvir. Deus quer te encher de milagres, irmãos. Deus quer te encher de testemunhos. Seja obediente. Faça a obra. Deus falou muito para mim, meus irmãos. Cuida do que é meu e eu cuido do que é seu. Com ordem e decência, tá, meus irmãos? Não é ficar habitolado dentro de uma igreja ao ponto de você estar negligenciando com a sua família, com a sua casa. Isso não é evangelho, tá? Há um equilíbrio. Então, irmãos, eu mudei de igreja, me inseri na obra. Em pouco tempo depois, menos de 1 mês, tá eu numa casa nova. Gente, irmãos, eu não estava nem conseguindo gravar vídeo porque mudança, para quem já fez, sabe?
É um negócio que parece que nunca acaba, e sempre tem montador de móvel, e sempre tem encomenda chegando. Até você organizar tudo, demora. Aqui na sala, por exemplo, não chegou nem o sofá ainda, tem móvel ali no chão para montar. É uma correria só. E, gente, olha, quando eu falo que Deus realiza sonhos, quando eu falo, gente, que Deus é perfeito, Ele é maravilhoso, Ele é. Eu queria tanto, meus irmãos, morar perto do nosso campo, do nosso trabalho. Daqui para o campo são 4 minutos andando. Para o mercado que eu gosto de fazer compra são 5 minutos andando. Para a minha academia são 8 minutos andando. Gente, Deus me deu uma qualidade de vida. E olha só, Ele me deu uma casa grande como eu gostaria e Ele falou para mim: eu já te dei uma casa para você fazer a administração da próxima turma de Casados para Sempre, porque aí você tem espaço. Você já tem um local. Irmãos, Deus nunca vai te dar uma bênção só para você. Esqueça isso. A bênção que Ele te der vai respingar em muitas pessoas. Essa casa aqui já está servindo para a obra de Deus. A gente vai ter daqui a 2 semanas uma aula que é sobre intimidade, é uma aula muito bacana no curso de Casados para Sempre, vai ser feita aqui. Por conta do espaço, por conta dos utensílios que eu já tenho, mesa, cadeira de festa. Olha como Deus é maravilhoso. Não seja egoísta, irmãos. Deus não vai te dar uma coisa que é só para você. Se você pensa assim, você está retardando as bênçãos do Senhor. Não deixe isso acontecer, meus irmãos. Então, meus irmãos, a minha vida agora está se adequando, né, pela nova fase que eu estou vivendo. Estou ainda em fase de mudança, faltam algumas coisas ainda chegarem, mas eu não poderia deixar de gravar esse vídeo para vocês e dizer que, graças ao meu bom Deus, estou de volta no canal. Digo para vocês, meus irmãos, é uma batalha muito forte espiritualmente falando para manter esse canal aberto. Para manter ele aberto, mas eu não vou desistir porque essa obra não é minha, ela é do Senhor e eu irei até o fim pelas coisas do Senhor. Então, meus irmãos, a reflexão que eu quero trazer para vocês hoje é: primeira coisa, você tem pedido a Deus aquilo que você gostaria de ter? O que você está pedindo é para a glória de Deus? Mais ainda, está de acordo com a vontade do Senhor? Porque se não estiver, meus irmãos, Ele não vai te dar. Você vai ficar perdendo tempo aí na busca e você não vai receber o seu milagre. Você está fazendo por onde, agradando o coração do Senhor, para que Ele se alegre de ti e derrame sobre a sua vida as bênçãos? Irmãos, faça uma reflexão. Não estou dizendo que você tenha que sair da sua igreja, mas observe, a sua igreja, ela está te levando aos pés da cruz? Porque foi uma decisão difícil, meus irmãos, sair da outra igreja. Mas, irmãos, se eu estivesse lá até hoje, eu estaria estagnada até hoje. A primeira coisa que o Senhor fez para começar a derramar bênçãos na minha vida foi me tirar da zona de conforto, me tirar de uma situação em que não me levava aos pés da cruz. Ele acabou me mudando de igreja, começando aos poucos me inserindo no curso de Casados para Sempre desta outra igreja, que é uma igreja, meus irmãos, que eu estou amando. Eles cuidam das crianças, dos jovens, dos adultos, tem até ministério de idoso, gente. Desde a criança do ventre eles se preocupam. É uma igreja muito, muito, muito acolhedora. E trabalha o tempo todo em prol das pessoas. Deus espera isso de nós. Se questione, meus irmãos. Veja verdadeiramente se você está fazendo a vontade de Deus. Porque, gente, quando você retorna para o trilho da vontade do Senhor, é assim, ó, é muito rápido que as coisas acontecem. Eu nunca imaginei que eu ia mudar de casa agora nesse último mês de agosto. Nunca, meus irmãos. Meu Deus, vocês não têm noção. Eu não estava procurando por isso. Aconteceu. Eu me lembro como se fosse hoje, eu falando com meu esposo: vamos ver uma casa para comprar, meu amor? Vamos ver, vamos ver.
A gente não achava nenhuma que agradava, até que o Senhor falou assim, entra nessa rua aí. Nunca tinha entrado nessa rua aqui, meus irmãos, nunca. Entrei na rua e dei de cara com a casa que eu estava querendo. Que eu vi assim no anúncio, não era para comprar, é aluguel. E o Senhor me convenceu a alugar a casa e fez com que tudo desse certo. Tudo deu certo para a glória de Deus. Hoje eu entendo o propósito de tudo. Ai, meus irmãos, Deus é maravilhoso. Ele quer abençoar a sua vida. Você só precisa entender se você está diante da vontade de Deus e fazendo o que o Senhor espera que você faça. E aí você vai ver o milagre acontecer na sua vida. Tá bom, meus irmãos? Que Deus abençoe vocês.